Mas um assunto que é muito sério, muita gente, tristemente, ou está relacionado a isso, ou conhece alguém que esteja, que é quando a pessoa tira a própria vida. Sim. Letícia, você que é psicogenealogista, que estuda a ressignificação da vida, o que você me diz? Por que as pessoas chegam a esse ponto? Legal. Eu entendo que esse assunto, Raul, ele é um assunto de utilidade pública. Nunca se viu um índice tão alto de pessoas com ansiedade, de pessoas atentando contra a própria vida. Se você for olhar o CVV, né, que é um número que as pessoas podem usar para telefonar quando estão atingindo um alto índice de ansiedade, de intensidade emocional, a psicogenealogia ela é uma ferramenta incrível para compreender por que a gente chega nesse ponto. Então, eu acho lindo você trazer esse assunto, porque pouca gente fala, porque a gente sabe que pode afetar engajamento, esse assunto. Sim. A gente vai tentar não usar a palavra que não Sim. pode ser usada. Mas aqui a gente vai trazer um exemplo de caso, né, que é o PC Siqueira. Eu sempre digo que na psicogenealogia a gente nunca sai de uma árvore deixando lá dentro da árvore um vilão. Cada um de nós tem as nossas dores, tem as nossas amarguras existenciais. E aquilo que a gente sente, ele não começa em nós. A nossa vida, ela começa nos nossos antepassados. Tudo aquilo que eles viveram, sentiram e não conseguiram processar, está em nós como oportunidade de transcender aquela dor. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, que é um assunto super sério, mas trazendo um sentido maior. Quem sabe, a partir de tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje, alguém que esteja nos ouvindo toque o seu coração, né? Porque talvez esteja vivendo esse assunto, essa dor, e que essa questão do atentado contra a própria vida, ela é um programa da árvore genealógica, Raul. Uma pessoa não chega a atentar contra a própria vida sem que na árvore genealógica 2 ou 3 gerações pretéritas não tenha havido uma situação extremamente densa do tipo assassinato ou uma repetição de uma questão de atentado contra a própria vida, ou relações incestuosas, ou, enfim, situações drásticas, traições, quando um filho vê um pai bater numa mãe ao ponto de extrapolar uma razoabilidade, não que jamais pode acontecer, mas Sim. a discussão, ela extrapola a razoabilidade, Sim. sabe? Chega a atentar vias de fato, chega a violência física, tudo isso gera na gente programas que precisam ser ressignificados. E aí vem por conta de uma lei, porque a gente estuda a mente, mas a gente não pode esquecer do direito natural. Eu sou advogada, e quando a gente traz o direito natural, a gente fala das leis que regem o universo. E a primeira lei é que tudo é mente, tudo é mental. E tudo que a gente tem de comportamento, existe uma causa e existe um resultado, existe um efeito. Tudo que a gente atrai, fala da gente. Né? Então, muitas vezes a gente se vê vítima de uma circunstância, porque eu nasci nessa circunstância, porque eu fui adotado, porque N razões, e na verdade nós não somos vítimas de nada. Nossa família é a escola da nossa alma. Mas até que a gente compreenda isso, a gente vai se debatendo contra os programas da nossa árvore genealógica de dor. Não compreendemos que nós vivemos isso como uma oportunidade de ressignificar, mas a gente vai repetindo o processo. Mas como você diria, essa que você citou aqui, não somos vítimas, né? Muitas vezes o termo, inclusive, vitimismo é usado, onde a gente se coloca, mas eu sou assim, porque eu sou tal. Ao mesmo tempo, essa explicação de que a árvore genealógica, os nossos antepassados, a gente carrega tudo isso, eu tenho dificuldade ainda de compreender o quanto isso rege a nossa vida. Por mais que a gente saiba que isso é verdade, que tem impacto, quanto isso rege, e a partir do momento que a gente entende quão delicado é para que eu também comece a viver em função do que a minha árvore genealógica me explicou. Legal. Então vamos lá. Quando a gente fala de mente, nós temos que entender que nós temos memória epigenética. Há um tempo atrás, a gente acreditava, né, e depois vem a ciência chancelando, que nosso DNA era composto de genética e lixo, junk DNA. 85% do nosso DNA era lixo.
Óbvio que não, né? Eu, na minha época de escola, 12, 13 anos, quando uma professora falou isso, eu pensei, impossível. Nós estamos estudando aqui o átomo, a célula, algo tão maravilhoso, o corpo humano é tão maravilhoso, impossível, né? Para quem acredita numa força maior, em Deus, ou não importa a religião, não estamos falando sobre isso. Estamos falando de uma fonte criadora. Se nós somos frutos de uma fonte criadora, tudo o que foi criado é perfeito. Então, como que eu vou pensar que dentro da minha célula existe algo que não é útil, que não tem funcionalidade? Aí vem a ciência, ao longo de, sei lá, os últimos 16, 17 anos, isso é um assunto muito recente, né? E existem pessoas altamente capacitadas e que falam sobre isso, inclusive em universidades, em Harvard, por exemplo. A gente pode citar aqui o Bruce Lipton. Bruce Lipton escreve um livro chamado Biologia da Crença, onde ele aprofunda a pauta da epigenética. Tá. Então, o que é epigenética? Epi está acima da genética. É tudo que a gente vive e a gente transcreve o que antes era considerado lixo, é memória. Então, Henry Laborit é um cara que disse o seguinte: sem memorização não há evolução. Senão a gente começaria da época do Homem das Cavernas. Só que nós já vemos uma criança que nasce hoje, ela mexe no telefone e a gente diz, nossa, parece que ele nasceu sabendo. Não, ele realmente tem memória epigenética, porque ele é uma versão mais evoluída de nós mesmos.